Bom dia. Acho que antes de começar qualquer coisa, eu gostaria de fazer um salve à organização do evento, que montou brilhantemente essa programação, porque a fala da Lana já me traz bastante tranquilidade para dar andamento aqui na nossa conversa, né? Então, a nossa proposta hoje é fazer uma conversa sobre o caminho normativo da inovação, ou do abacaxi vermelho, se vocês preferirem, né? Conversando ali sobre, desde a lei da inovação até o marco legal das startups, como aconteceu essa construção normativa no nosso ambiente aqui no Brasil. Meu nome é Juliana Cardoso, eu sou advogada, especialista em direito das startups e mestre em direito da inovação. Para quem não consegue me ver, né, eu sou uma mulher branca, de baixa estatura, cabelos castanhos, compridos, e estou usando uma calça azul marinho e uma blusa azul claro. Gente, eu vou fazer um convite a vocês, tá? Não sei se é bem um convite, se é uma ousadia ou se é uma loucura, nesse friozinho que a gente está aqui hoje, porque pela primeira vez na história da humanidade eu vou poder colocar lá no meu LinkedIn de que eu passei frio no Rio de Janeiro. Então, o meu primeiro convite a vocês é: confia, tá? Fechem os olhos, por gentileza. 30 segundos, muito rapidamente. E me digam uma coisa. Quando a gente fala de Brasil, o que vem à cabeça de vocês? Sabe aquela primeira coisa? Bate pronto, tá? Primeira imagem que se forma. Podem abrir os olhos, por gentileza. Bora lá. Alguém pensou em futebol? Levanta a mão, por favor. Futebol. Samba. Obrigada, samba. Rio de Janeiro. Alguém pensou? Praia? Pronto. Mais alguma coisa, gente? Vocês pensaram? Fiquei curiosa aí, quem não levantou a mão. Associei a minha família, mas foi meio egoísta isso. Perfeito. Corrupção, trabalho. Desorganização. Música? Bacana. Por acaso, alguém associou a inovação? Eu ia dizer burocracia. Não, né? A gente é conhecido como um povo criativo, né? O brasileiro é a maior fábrica de memes do mundo. Mas daí a ser um povo inovador é um outro passo. E isso vem de uma raiz histórica, né? A gente tem um desenvolvimento tecnológico tardio, que forma ali um perfil tecnológico importador. Então, a gente não tem, realmente, na nossa história, algo forte que nos traga para esse contexto de associar o Brasil à inovação. Infelizmente, né? Estamos caminhando, tentando reverter esse processo, mas ainda não é algo que seja atual para a gente ainda, essa associação direta. E daí, a gente vem, desde os anos 2000, numa construção buscando essa alteração. E essa construção ela passa, obviamente, por uma construção regulatória também. Então, eu preciso transformar o meu ambiente regulatório num ambiente adequado à inovação, para que a inovação aconteça de forma natural também dentro desse contexto. Então, em 2004, a gente começou esse movimento de construção regulatória de inovação. Então, teve um primeiro projeto de lei que tinha como objetivo destruir o muro que existia entre as instituições públicas e as instituições privadas. Então, daí você vem num contexto de conectar as universidades e centros de pesquisa à realidade de mercado, né? Como a Lana trouxe, para a gente conseguir fazer com que aquele fluxo aconteça, né? De que você tenha ali uma pesquisa e desenvolvimento a pesquisa acontecendo, o desenvolvimento acontecendo, mas que você chegue ao mercado ao final disso.
Desse projeto de lei, nasceu, então, a Lei 10.973, que é conhecida como a Lei de Inovação. Então, ela veio com essa perspectiva de conectar o público com o privado. Foi a primeira lei federal a tratar de forma sistemática do tema da cooperação público-privada. Então, ela trouxe uma porção de outros caminhos, né, e essa construção para que se avançasse nesse sentido. Em 2005, né, logo seguidinho, ela foi regulamentada, mas, infelizmente, ela não teve, nesse primeiro momento, o impacto que se gostaria, que se esperava que a gente tivesse, né? E daí, então, se começou um movimento coordenado pelas instituições científicas, em parceria também com o mercado, com uma pitadinha de governo ali, para se construir algo que pudesse realmente levar a esse avanço e a esse cenário novo que se gostaria de construir. Daí, então, a primeira proposta, né, foi uma construção de um projeto de lei que trouxesse o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A proposta desse código era regulamentar os artigos 218 e 219 da Constituição, juntar toda a legislação esparsa que tratava do tema e revogar a Lei de Inovação. Então, a Lei de Inovação ali jaz entre nós, né, nesse momento. Daí, o que aconteceu? Consultas públicas aconteceram, audiências públicas, e se chegou à conclusão de que a gente tinha um problema maior para ser resolvido. Então, antes de eu revogar a Lei de Inovação e fazer essas cooperações público-privadas, eu tinha alguns problemas de processo administrativo, processo financeiro, processo de pessoal, que simplesmente essa revogação da Lei de Inovação e a construção de um código não ia resolver. Então, eu tinha era necessário dar um passo atrás ainda nesse momento e olhar para o meu arcabouço de forma geral. E o que me faltava? Me faltava um comando constitucional que desse base para que isso tudo avançasse. E daí, então, se optou por, em 2015, se construir a Emenda Constitucional 85. Então, foi a primeira vez, com a Emenda Constitucional 85, a gente está falando de 2015, gente, não é muito tempo, não, que o termo inovação apareceu na Constituição. Antes, a Constituição tratava de ciência e tecnologia, mas não se falava nada em inovação. Aí você fala, mudou de status, né? A inovação foi promovida, agora é constitucional. Mas isso tem um impacto para a gente muito maior. Além de você dizer, olha, o Estado está reconhecendo a importância da inovação, você tem a questão de que, a partir desse momento, a inovação passa a ser um dever do Estado. Enquanto o dever do Estado, né, foge daquela questão de governo. Não tenho mais a opção de escolher se eu gosto ou não de inovação. Então, passa a ser uma obrigação do Estado fomentar, promover, incentivar a inovação, inclusive no viés da regulação. Porque não adianta a gente ficar aqui, Lana, falando da inovação aberta, tratando de inovação, se a gente, na hora do vamos ver, não consegue colocar a inovação para dentro. Então, a gente precisa ter ali todo um arcabouço que te permita fazer a inovação sair do papel. E daí, aquele projeto de lei que tinha a proposta de construir o código, né? E daí o código vinha também muito numa ideia de trazer um recado. A comunidade científica ela tinha um sentimento de que a lei de licitação ainda era muito forte e os órgãos de controle ainda atuavam muito focados nesse viés da lei de licitações, e isso atrapalhava a inovação, porque era uma outra pegada, né, que a lei de inovação dava. E daí se queria dar o recado seguinte, olha, eu tenho o meu código, me regule, me avalie pelo meu código, não pela lei de licitação. Mas essa estratégia foi colocada de lado
E aquele projeto de lei se transformou, então, na Lei 13.243, que é conhecido como Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa lei ela foi construída dentro de um viés colaborativo, então, você teve ali a participação da iniciativa privada, a participação das instituições científicas, e você teve também a participação do governo nessa construção, para se chegar a um melhor modelo de lei que trabalhasse a inovação dentro do país. Ela trouxe, né, de uma forma geral, assim, uma reforma no contexto regulatório da inovação. Então, ela alterou 9 leis, inclusive uma lei de 1980, né, então vem nessa construção. Mas, de forma mais significativa, a lei que foi alterada, primordialmente, foi a Lei de Inovação. Então, ela teve 15 artigos alterados, 15 artigos incluídos, 11 artigos alterados. Então, praticamente, né, fez de novo a Lei de Inovação. Ela foi completamente reformada. Só que, logo seguidinho, né, em 2018, ela foi regulamentada também para trazer o como, porque ela traz na lei o que, no decreto traz o como, né? Sempre naquela proposta de fazer a coisa acontecer de fato. Mas daí, ainda assim, a gente estava num contexto de que não teve a resposta que se gostaria, né? Principalmente no tocante às contratações públicas de inovação, a esse viés da interação entre a administração pública e as empresas. Se você olhar a Lei de Inovação reformada já, ela traz uma série de possibilidades, mas ainda há um desequilíbrio entre as contratações públicas, né, entre as políticas públicas pelo lado da demanda e as políticas públicas pelo lado da oferta. Ela é considerada ainda uma lei muito ofertista e pouco de demanda. Como a Alana nos trouxe, né, a gente está num momento de se apaixonar pelo problema. Então, eu preciso colocar o meu problema. E como é que eu coloco o meu problema? Eu preciso trazer uma demanda, né? E daí, nesse movimento de construção, se veio, então, a necessidade de se trazer o Marco Legal das Startups. Era algo muito aguardado, tá? Ainda que pareça uma inconsistência, de você falar, mas eu vou regular a startup, né? É algo tão dinâmico, eu vou colocar lá no binário do que a regulação traz. E a gente tem sempre essa ideia de que regulou, colocou para o viés de governo, amarrou o negócio, né? Botou na lei e acabou, né? Então, mas aqui não, a gente tem uma construção de que há uma expectativa muito nesse sentido, de ter uma lei para regular as startups. Por quê? A gente tinha um problema de falta de segurança jurídica. E não tem nada que trave mais um processo do que a falta de segurança jurídica. Eu tinha situações que aconteciam no mundo fático e que não tinham nada correspondente na lei. Por exemplo, se você olhar lá, os investimentos em startup, o investidor anjo, quem era esse sujeito, né, para o mundo jurídico? Ele não existia. Não tinha uma segurança de que eu vou fazer meu investimento numa startup, ela vai quebrar, eu só quero ter o direito de perder o dinheiro que eu investi. Só isso. Porque qual é a realidade que a gente tinha até então? O investidor ele ia responder pelas dívidas trabalhistas, ele ia responder por todo aquele contexto de algo que, muitas vezes, ele não contribuiu. Ele só queria investir o dinheiro dele e falar assim, olha, eu quero perder tudo, mas que fique limitado a esse valor. Então, daí a gente veio para a construção do Marco Legal das Startups. E reforço para vocês, o mais interessante da construção do Marco Legal das Startups é que ele foi uma construção com cara de inovação. Então, ele foi construído de forma colaborativa, em parceria, com a atuação de diversos entes e tentando coordenar esses interesses para que a coisa acontecesse e fluísse da forma mais natural possível. Então, o primeiro passo dessa construção, né, nós tivemos 2 movimentos que aconteceram de forma orgânica, de interações.
dentro do governo mesmo, se percebeu a necessidade dessa regulação, porque era algo que não era tratado até então. E o outro movimento foi da própria sociedade. Então, se teve ali uma pauta dessas associações de investidores, de grupos que trabalhavam em startups, mas gente como a gente, né, que trouxe essa necessidade também de uma regulação. Ao mesmo tempo que isso acontecia, esses movimentos, dentro do governo se trabalhava a estratégia brasileira para a transformação digital. E a estratégia ela foi construída de forma colaborativa também com subgrupos. Um desses subgrupos ele tratava sobre o aprimoramento do marco normativo para startups, com aquele objetivo de que a gente tivesse cada vez mais startups e que elas sobrevivessem, que isso é um problema, né, dentro desse viés das startups. Então, o subgrupo, ele participaram dele, tá? Em torno de 50 instituições privadas, 20 instituições públicas e 160 pessoas debatendo os assuntos para se chegar a uma proposta de norma. Essa proposta de norma ela foi colocada para consulta pública, cerca de um mês, né, de consulta pública. Foram recebidas, em menos de um mês, não chegou nem a dar um mês, 700 comentários a essa norma e 7.000 interações vindas do Brasil inteiro, para que se chegasse ao melhor texto normativo. Ao mesmo tempo, acontecia um benchmark internacional para saber quais eram as melhores práticas que estavam acontecendo no mundo para incentivo às startups, que também subsidiou a construção da proposta final do texto, né? O texto da proposta do Executivo foi consolidado, teve uma tramitação interna que demorou infinitamente mais do que se gostaria, então teve muitos entraves, era um texto que trazia muitas vertentes de discussão, então você tinha lá incentivo, mas você tinha tributação e tinha uma parte trabalhista, então você tinha muitas frentes, né, dentro desse texto, e isso trouxe um pouco de entrave na tramitação interna. E os envolvidos até brincavam, né? Depois da tramitação interna, passa em qualquer lugar, porque foi mais complexo tramitar internamente do que, de fato, o trâmite oficial legislativo. A partir daí, né, foi colocado o projeto de lei em 2020, só que em 2019 tinha sido apresentado um outro projeto de lei que também tratava do mesmo assunto, de iniciativa do Legislativo. Então, o projeto do Executivo ele foi apensado a esse projeto do Legislativo e os dois tramitaram de forma conjunta. Em 14 de dezembro de 2020, ele foi aprovado na Câmara, e observem assim, que a gente está falando de um prazo de aprovação muito rápido, né? O fluxo foi muito rápido. Antes dessa aprovação, aconteceram mais 5 audiências públicas para se chegar ao melhor texto. Uma vez aprovado, ele foi para o Senado. No Senado aconteceu mais uma audiência pública. E em 24/2 ele foi aprovado. Lembre-se que a gente tem um recesso no meio desse caminho aí, né? Então, acho que foi o texto legislativo com aprovação, com fluxo mais rápido de aprovação. Por quê? Porque ele foi costurado antes, ele foi construído de forma coletiva. Então, quando ele chegou para o debate, no trâmite oficial, ele já estava bem amadurecido. Ele volta para a Câmara, então, por conta de vetos e sanções e tal, emendas, e em 1 do 7 é publicado, então, a Lei 182, Lei Complementar 182 de 2021, que institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Isso é um ponto importante, né? Porque o marco legal ele não regula somente as startups, ele regula também o empreendedorismo inovador e traz para a gente esse contexto de ponta a ponta da construção legislativa. Abro agora para perguntas, interações, fiquem à vontade.
pergunta. Prazer, eu sou Marcele Morelli, eu sou professora de Direito também, trabalho com cidades inteligentes. Nesse ciclo final aí do processo legislativo, acho que, no fim das contas, a gente teve uma sorte, porque, como o processo legislativo durante a pandemia estava sem as comissões, né, facilitou a tramitação. Se, com essa complexidade de temas ali, tivesse que ter passado por todas as comissões no processo legislativo tradicional, talvez a gente não tivesse a lei hoje aí. Foi mais um comentário do que uma pergunta. Parabéns, obrigada. Verdade, né? Eu falo que a maré sobe, os astros se alinham e o mundo conspira para que a coisa aconteça, né? Exato. Doutora, eu não sou advogado, mas eu li a lei ali do Marco Legal das Startups. Eu tive uma impressão que eu queria compartilhar com a senhora. E, na verdade, eu queria saber a sua opinião de especialista a respeito. É correto dizer que, através desse marco legal, foi aberta uma janela para a administração pública brasileira no sentido de permitir que a administração pública experimente, itere e, eventualmente, erre, uma coisa que não estava previsto antes na lei de licitações, ou seja, a possibilidade da administração pública contratar algo que não tenha a garantia de sucesso. Isso é correto dizer? Lucas. Ô, Lucas, obrigada pela pergunta, tá? Inclusive, até lhe convido a esperar só mais um pouquinho, porque é a próxima palestra sobre isso. Mas, de fato, o Marco Legal das Startups, uma das frentes que ele traz é exatamente a contratação pública de solução inovadora pelo Estado. E é nessa proposta de que o Estado possa testar uma solução, errar, e está tudo bem, né? Era um teste mesmo. Foi a partir daí? Foi a partir dessa lei que teve? Exato. A gente tinha possibilidade de contratar anteriormente, mas você não tinha nada modelado para essa finalidade. A gente utilizava as práticas da lei de licitações, né, e de outros normativos. A própria lei de inovação já trazia alguma coisa nesse sentido, mas você não tinha ainda um processo estruturado para isso, com essa finalidade. Oi, Juliana, parabéns. Eu sou a Daniela, do TRE Pará. Eu só queria que você desse alguma recomendação de leitura nessa área. Você tem alguma recomendação, alguma coisa assim rápida, talvez, para que vá bem ao ponto? Dani, a sua pergunta, recomendação de leitura, é sobre todo o contexto da construção, o Marco Legal das Startups especificamente? Entendi. Bom, acho que a primeira recomendação de leitura que eu lhe daria era o meu livro, mas ele ainda está... Coloco lá no grupo. Ele ainda está na fase de edição, ele traz todo esse contexto. Mas tem um livro muito bom, que é o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é do Rafael Dubé, que vai estar aqui com a gente, né, amanhã. O André Howen, o Caio Barbosa, todos eles trazem esse contexto. Eu acho que é um livro bem inaugural para você entender todo esse pano de fundo da construção normativa. Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. É um livrinho de capa azul, ele saiu agora uma nova edição, tem pouco tempo. Opa, obrigado, Juliana. Primeiro, eu queria parabenizar pela excelente apresentação. Eu tenho uma dúvida, na verdade são duas, né? Uma seria com relação à inspiração vamos dizer assim, dessas leis. Eu me questiono se não tem a ver, talvez, com o conceito de tríplice hélice, né? Que, na verdade, é a academia, né? O governo e a indústria trabalhando em prol da inovação. E a segunda questionamento é com relação ao impacto que essa lei traz para o pesquisador público, que pelo menos eu dei uma pesquisada em geral,
parece que abre uma série de brechas, né, para o pesquisador público, inclusive para ele abrir, eu acho que uma startup. E queria ter uma confirmação sobre isso. O Tiago, quanto ao pesquisador, tá? Primeiro ponto, é isso mesmo. Tá? Ele traz uma porção de possibilidades quanto ao pesquisador público, que era uma criatura que era meio que colocada numa redoma, né? Pesquise e não viva, não faça mais nada, porque ele não podia mais interagir, ele não podia ter uma empresa, ele não podia fazer nada, essa pobre criatura. Então, ele traz, sim, uma porção de possibilidades para o pesquisador público. E a tua outra pergunta? É só uma curiosidade em relação à Tríplice Hélice, né? Perfeito. A construção ela é inspirada mesmo na Tríplice Hélice, que é com esse objetivo, né, de você conectar os entes ali no Sistema Nacional de Inovação, academia, o mercado e o governo, para fazer esse desenvolvimento acontecer. E daí ele digo que não é nem tão em prol da inovação, é em prol do desenvolvimento econômico e social do país. Porque tudo isso se conecta para fazer essa hélice girar de fato e transformar a sociedade brasileira. Então, você tem ali, nesse pano de fundo, recolhimento de imposto, né? Geração de emprego e renda. Então, tem toda essa construção que te leva a esse desenvolvimento nacional. Gente, o tempo nos alcançou aqui. Então, ponto, parágrafo. Começo eu novamente. Então, afinal, o que mudou na contratação pública de solução inovadora após o marco legal das startups, né? Acho que dispenso apresentações, não tivemos muitos entrantes aqui, acho que só as meninas. Né? Meu nome é Juliana Cardoso. Sou advogada, especialista em direito das startups e mestre em direito da inovação. Então, a primeira coisa que a gente tem para deixar muito claro, tá? O Marco Legal das Startups, ele trouxe um capítulo inteiro dedicado à contratação de solução inovadora pelo Estado. Então, isso, para a gente, é uma virada de página importante. Né? Eu tenho um capítulo inteiro me dizendo como fazer. É uma crítica muito forte que se tinha à lei de inovação, porque ela veio numa proposta de uma lei muito aberta. Então, ela sempre te dizia o quê, mas o como vinha numa perspectiva assim de você, no teu órgão, na tua empresa pública, regula, vê aí qual é a melhor forma para você. Dentro, obviamente, daquele delineado, né, que ela trazia. Acontece o seguinte, isso, numa realidade de maturidade regulatória e maturidade de inovação, flui. Na nossa realidade, o que acontece é estagnação, a gente não consegue avançar. Então, aqui, o Marco Legal das Startups ele trouxe já, vocês vão perceber, um pouco mais de detalhamento das coisas. Por um lado, porque ele está falando de um rito licitatório, então, de fato, ele precisa dizer o passo a passo da contratação, mas também porque a gente traz um pouco desse aprendizado da construção regulatória. Do que não funcionou, então você não vai repetir o mesmo erro aqui, né? Então, vamos lá. E o que é essa contratação de solução inovadora pelo Estado? Eu estou falando ali de um processo licitatório especial. Então, sim, eu estou falando de uma licitação. Um problema que a gente vinha enfrentando até então é que eu contratava a inovação, não nasceu aqui. Né? Isso já existia. Só que eu contratava por INEX, por DL, por outros meios, até por encomenda tecnológica lá da lei de inovação. Mas eu não contratava por licitação. E a gente, enquanto servidor público, empregado público, a gente foi meio treinado, né? Porque se você não está contratando por licitação, algo pode estar errado nesse processo. Né? Então, a gente já tem esse medinho lá no fundo da alma, quando você fala assim, olha, é por INEX, é por DL. Né? Então, já traz essa insegurança. E aqui eu estou falando de um rito licitatório. Mas não é um rito licitatório comum, ele é especial. Né?
ele foi pensado, foi modelado, ele é simplificado para isso, com esse objetivo de viabilizar a contratação pública de solução inovadora. E o que ele busca? A contratação do teste remunerado. Até então, meus amigos, muito teste acontecia na administração pública, mas grande parte deles por amor à pátria, né? Você vai lá, faz o teste, deu certo, ótimo. Vamos licitar, então, aqui, fazer a especificação, licitar, se você ganhar, um abraço, né? Se não ganhar, Deus lhe abençoe, até a próxima. Então, assim, isso mata uma startup. Tá? Pensa lá, eu tenho 3 sócios, 50 mil, 3 famílias para sustentar. Se eu ficar 2 meses fazendo uma POC para o governo, quebrei minha empresa. Então, isso também foi construído pensando nesse contexto. E qual que é a finalidade? E aí, Lana, vou novamente fazer o meu agradecimento à sua palestra, porque você não estava no momento que eu lhe fiz o salve. Mas qual é a finalidade? É resolver uma demanda pública que exija o emprego de uma solução tecnológica, né? Então, eu preciso resolver uma demanda pública. O que se precede a isso? Eu preciso ter um problema, gente. Porque eu só resolvo alguma coisa quando eu tenho um problema, certo? Então, aqui eu estou falando de você ter uma mudança completa de foco. Enquanto você está falando de uma contratação normal, que seu foco é na solução, aqui o foco é no problema. Certo? E o outro ponto é que a finalidade também dessa contratação é promover a inovação do setor produtivo por meio do poder de compra do Estado. E isso, para a gente, traz uma ruptura muito importante, né? Primeiro, porque você coloca para o cidadão a possibilidade de ter uma solução mais adequada, personalizada e que atenda realmente a necessidade dele. E, em segundo momento, você coloca o Estado enquanto protagonista. Lá na Tríplice Hélice, o Estado aqui num papel de destaque, que ele está coordenando esse ecossistema nacional. No seguinte sentido, hein? Pensem comigo. Eu estou falando aqui do maior comprador do Brasil. O valor que a gente executa todo ano de compras públicas é maior que o PIB de muitos países. Então, se hoje o Estado disser, a partir de agora, eu só compro carros movidos a hidrogênio, meu amigo, semana que vem o mercado vai se organizar para atender essa demanda. Então, o Estado precisa assumir esse papel de protagonista e pautar a inovação. Porque, como a Lana disse, o status quo é muito melhor. Eu vou continuar aqui recebendo mantendo a minha zona de lucro. Então, se eu não tiver alguém que diga assim, vem cá, mercado, eu preciso que isso se altere e traga esse fomento à inovação com o uso desse poder de compra, a gente vai demorar 50 anos para sair do lugar, né? Que poderia ser feito em pouco tempo. Então, bora lá. Primeiro ponto, né? Qual é a aplicação dessa contratação pública? Ela é aplicável à administração pública direta, autárquica, fundacional, às empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Para essas últimas, desde que constante no regulamento de licitações e contratos. Então, né? Até uns 40 minutos atrás, eu achava que estava extremamente adequada a aplicação, que estava aplicável a todo mundo, Sentei aqui com a Lana, ela falou, mas agências reguladoras. Eu falei, Jesus, né? Tem mais um ponto aí para a gente fazer um ajuste, então. E quem pode ser contratado? Pode ser contratado pessoa física, daí o pesquisador, viu? O gênio também pode ser contratado. E também pessoas jurídicas, isoladamente, em consórcio, né? Mas o que é importante a gente deixar muito frisado aqui, eu não estou falando de uma contratação restrita para startups. Lembra que a gente disse lá de que a gente está falando do marco legal das startups e do empreendedorismo inovador? Então, eu estou trabalhando aqui todo o processo do empreendedorismo inovador. Esse ponto ele chegou a ser colocado no projeto de lei, então ela nasceu como uma contratação restrita.
mas na tramitação legislativa se chegou à conclusão de que isso poderia ferir o princípio da isonomia. Por conta disso, se optou, então, por abrir esse escopo, né? Até na proposta de que quanto mais inovação, melhor. Então, não faz sentido eu fechar somente para as startups. Mas o que vale a gente destacar é que, em que pese ela não ser restrita, ela foi modelada para que startups possam participar. Porque até então era até meio utópico você pensar uma startup numa licitação. E por coisa simples, tá? Não é por complexidade, não. Imagina só, uma das exigências, balanço patrimonial do ano anterior. O cara acabou de formar a empresa dele tem um mês. Então, ele não tem isso. Então, de certa forma, você inviabilizava e afastava esse caráter competitivo. Outro ponto, né, que foi um avanço para a gente é a questão de possibilitar a contratação de soluções desenvolvidas, ou seja, o cara já pode ter aquilo, fazer algum tipo de adaptação, adequação àquele contexto, ou em desenvolvimento ainda, então ele vai desenvolver exclusivamente para mim, com ou sem risco tecnológico. O risco tecnológico era um entrave, se você for pensar lá na lei de inovação, quando ele trazia encomenda tecnológica, né? O que é esse risco tecnológico, então? É o seguinte, olha, naquele momento, naquele contexto, a aplicação da tecnologia, eu tenho um conhecimento tão pequeno dela, que eu não consigo dizer se vai dar certo. Então, eu brinco assim, que o risco tecnológico é assumir o risco de que pode dar ruim. Tá? E está tudo bem, se der ruim. Só que existia uma zona cinzenta ali, entre ter ou não ter risco tecnológico, a classificação por TLR, né? Aqui não. Pode ter ou pode não ter. E está tudo bem, a gente vai seguir assim mesmo. Né? Então, não é um pré-requisito ter o risco tecnológico para esse tipo de contratação. Descrição da solução. Né? Ela é dispensável. Então, antes, eu tinha necessidade de fazer uma descrição da solução, da especificação técnica, né? Foco na solução. Aqui o meu foco é outro. Então, eu dispenso essa necessidade de descrever qual é a solução, e isso traz um benefício muito grande para a gente. Por quê? Eu estou lá fazendo minha contratação, tá? Eu estou instruindo o processo. Por óbvio, gente, por mais que eu faça uma pesquisa de mercado, que eu converse com o mercado, eu não tenho como precisar quais as infinitas formas de resolver aquela demanda que o mercado teria. E como é que eu vou, então, fazer a descrição de algo que eu não conheço? Óbvio que eu vou ir mais para o lado do que eu conheço, né? Isso fazia com que as contratações ficassem restritas à zona de conhecimento até do servidor, e traz para o Estado o ônus de escolher uma solução, essa é a melhor solução, sem saber o que o mercado tem para oferecer. Então, às vezes, eu estou casando com a solução sem que aquela ali resolva, de fato, a minha necessidade. Né? E daí, o que acontecia? Eu tinha cada vez mais soluções que não atendiam de verdade a necessidade, mas que foi aquilo ali que veio para mim, né? A partir de uma descrição, uma especificação técnica que eu fiz. Então, você está enrolado com aquele trem ali pro resto da vida, né? Com aquela solução. Aqui a ideia é focar no problema. Então, a administração ela vai indicar qual o problema a ser resolvido, qual o resultado que ela espera a partir da resolução desse problema e quais os desafios tecnológicos a serem esperados. Então, ame o problema, durma com o problema, viva o problema, né? Foco no problema. Opa! Tudo isso vai ser colocado ali num edital, né? A gente está falando de uma licitação, não esquece, né? Então, tudo isso colocado no edital e é dado publicidade. Eu publico no Diário Oficial, eu publico no site centralizado de divulgações de licitações, no site do ente, mas eu também posso fazer live, eu também posso fazer uma publicação em site internacional. Quanto mais alcance, quanto mais eu levo para esses ambientes de inovação, maior a minha chance de ter uma solução mais inovadora. E dali eu posso ter um problema, dois problemas, uma solução, duas soluções, daí a gente vai aumentando esse leque.
Ok, tá? Publiquei edital 30 dias no mínimo na rua, comecei a receber as propostas. Essas propostas, elas vão ser julgadas por uma comissão especial, que tem, como toda comissão especial, reconhecido conhecimento no assunto da licitação e uma reputação ilibada. Ela é formada por, no mínimo, 3 pessoas, sendo que, obrigatoriamente, uma dessas pessoas é um servidor da casa e outra é um professor de instituição pública superior, de ensino superior. E daí, mais uma vez, a gente volta na tríplice hélice, né? Pode ter mais 3 pessoas? Pode, né? Só recomendável é que a gente permaneça no número ímpar para evitar o voto de Minerva. A gente está falando de uma obrigação solidária. Aí, daí, essas 3 pessoas, então, dessa comissão, vão fazer a avaliação com base em critérios de julgamento. O critério de julgamento que eu quiser? Não, o critério de julgamento que o Marco já trouxe. Então, ele já traz para você qual é o critério de julgamento. Eu posso julgar pelo potencial de resolução do problema, se for o caso, né, provável economia para a administração pública, o grau de desenvolvimento da solução. Quanto mais desenvolvida, mais rápido o teste acontece. A viabilidade e maturidade do modelo de negócio da solução, né, não estou falando da empresa. A viabilidade econômica da proposta e a relação de custo-benefício em relação às opções funcionalmente equivalentes. Alguém aqui viu falar de menor preço? Não, né? Então, aqui, o foco é qual é a solução que melhor atenda a necessidade. O foco não é no menor preço. Critério econômico, ele vai ser utilizado sim, mas é para olhar ali custo-benefício, a viabilidade, se eu tenho dinheiro para pagar, né? Porque pode ser uma Ferrari que, se eu não tenho dinheiro para pagar, não resolve. Agora, ele não é critério definidor. Não é com base nele que eu vou escolher a solução A ao invés da solução B. A partir daí, escolhi, cheguei à conclusão de que aquela é a melhor solução e não precisa ser uma só, tá? Desde que o edital faça a previsão. Eu posso ter um problema e testar 2, 3, 4, 10 soluções, né? Então, você tem também essa possibilidade, porque eu estou falando aqui de teste, de possibilidade de errar, de escolher qual é a melhor rota tecnológica para aquele problema em específico. Então, eu posso ter mais de uma acontecendo, então, só precisa estar previsto no edital, né? Beleza. Recebi as propostas, avaliei e agora eu vou para a fase de habilitação. Então, tem essa inversão do rito normal também, de que os documentos são avaliados depois de que a proposta são escolhidas, né? Eu escolho ali a proposta que melhor atende, avalio os documentos pertinentes só daqueles selecionados. Quanto a esses documentos, tá, de habilitação, um ponto que é bem interessante, que a administração pública pode deixar de exigir alguns documentos. Por exemplo, eu estou falando aqui de uma proposta técnica, certo? Ele é avaliado. Qual é a melhor proposta que atende tecnicamente a minha necessidade? Faz sentido eu exigir qualificação técnica? Então, se não fizer, eu posso dispensar. Outro ponto que é dispensável também, que é bem importante e traz essa amplitude para o processo, é a garantia. Então, até então, numa contratação normal, eu preciso prestar uma garantia e aqui essa prestação de garantia ela pode ser dispensada. Por quê? Vamos pensar numa realidade de uma startup em fase inicial. Meu amigo, o cara está vendendo almoço para comprar janta. Ele não tem dinheiro para fazer garantia. Ele não tem bem. Ele não tem. Então, daí você também amplia esse alcance, porque você possibilita que empresas em fase inicial também participem do seu processo, que era algo muito, muito distante para elas há bem pouco tempo atrás. E daí, então, se começa a negociação, né? A negociação se faz, mas não há uma obrigação de que o outro aceite, né? Ele pode ou não aceitar, mas é importante que a gente faça buscando as condições mais favoráveis para a administração. Então, não é uma obrigação. Se o outro não aceitar, a gente continua o processo ainda assim. E, inclusive, o valor pode ser superior àquele que eu estimei lá no início da minha contratação. Desde que, né, eu tenha ali uma proposta com
uma resposta superior de inovação ou redução de prazo de entrega ou facilidade de manutenção ou operação. O que é isso? Eu vou olhar para a minha contratação a curto, médio e longo prazo, porque às vezes eu estou pagando mais agora, mas eu vou ter uma economia substancial no futuro próximo, porque tem menor tempo para entrega. Vamos pensar na vacina, né, Lana? Se eu for olhar a vacina, gente, não faz sentido, né? Óbvio que a vacina não se encaixa aqui, mas eu preciso de um prazo muito curto para começar a aplicação. Então, eu preciso de algo que não me dê manutenção, eu preciso de que a operação seja barata. Então, por conta disso, você pode aceitar. Obviamente, limitado ali ao que se tem predisposição a pagar naquela licitação e o orçamento disponível, né? Então, também não adianta ser maravilhoso, mas a gente não tem orçamento para tal. Ok. Fechei essa parte do certame. Qual é o próximo passo? O próximo passo é fazer a contratação pública de solução inovadora, né? Esse é o nome do contrato, ele é apelidado de CPSI. E eu posso contratar 1, 2, 3, né? O quanto a gente entender ali que é a melhor proposta. Mas como que eu vou contratar? Eu vou fazer um contrato com vigência de 12 meses, é o tempo máximo desse contrato, então eu tenho 12 meses para testar essa solução. Lembra que a gente falou que ela pode ser uma solução desenvolvida ou em desenvolvimento? É importante a gente ter isso no horizonte, tá? Não dá para eu contratar um negócio do 000 também. Eu preciso fazer um teste. É algo que é pré-requisito desse contrato. Eu preciso testar. Então, eu tenho 12 meses prorrogável por igual período, um valor de 1,6 milhão por contrato. Então, se eu fizer 2 contratos, né, cada um vai ter esse teto de 1,6 milhão. A gente fala que, a partir desse momento, a administração pública declarou qual é o apetite a risco dela, né? Até 1,6 milhão, beleza, eu posso testar, pode dar errado, eu posso perder, está tudo certo. E como acontece a remuneração, né? Isso é importante para a gente, porque também traz essa flexibilidade da contratação. A remuneração ela pode acontecer por preço fixo, que é aquela que a gente já está acostumado, né, normal. Preço fixo mais uma remuneração variável de incentivo. Então, a gente tem uma meta estabelecida que você tem que me entregar em 2 meses. Se você me entregar em 1 mês, a gente faz uma remuneração adicional. Reembolso de custos sem remuneração adicional. Reembolso de custos com a remuneração variável e com a remuneração fixa. Então, tem aí 5 possibilidades. É colocado também numa mesa de negociação, é conversado, né, com esse fornecedor, que a gente fala que fornecedor / parceiro, porque isso aqui acontece de uma forma muito interligada, né, uma construção coletiva mesmo para a solução, e se define qual é a melhor forma de remuneração, né? Isso a gente pega muito também pela questão assim, de qual a natureza jurídica do parceiro. Por exemplo, eu estou fazendo uma parceria com uma parceria / contratação com uma universidade. Eles não têm interesse no preço fixo. Para eles é mais importante o reembolso, às vezes, né? Então, daí se avalia de forma conjunta qual é a melhor forma. Importante a gente ressaltar 2 coisas. Primeiro tem risco tecnológico? Se eu definir lá na minha contratação que tem, independente de dar certo ou não dar certo, eu vou pagar pelo trabalho executado. Então, ainda que tenha risco, e a gente chegou à conclusão de que, olha, não vai, eu vou pagar pelo trabalho que foi executado. Nada impede, né, que, chegando a essa conclusão, também você tenha uma extinção antecipada do contrato, mas até onde o trabalho foi executado, o fornecedor ele é pago. E o outro ponto é a possibilidade de adiantamento de uma parcela. Gente, em lugar nenhum na administração pública a gente paga antes do serviço ser executado, né? Aqui você tem essa possibilidade. Por quê? Às vezes eu não consigo tirar o projeto do chão se eu não tiver um aporte mínimo para começar as atividades. Então, eu preciso comprar uma máquina, eu preciso locar um espaço, né? Então, há essa possibilidade também de ter um adiantamento dessa parcela, né? E isso traz também para a gente um benefício, que é mais empresas podem participar, as startups em estágio inicial podem participar, aumenta a competitividade do nosso processo. Ok, fechei essa parte, fiz o meu teste, 12 meses, a solução me atende. Tá? O que eu faço a partir de então?
vou fazer uma descrição técnica, uma especificação e vou licitar, né? Não, né? Pelo amor de Deus. Esse aqui, agora a gente começa, na minha opinião, com o verdadeiro pulo do gato do Marco Legal das Startups. Eu brincava que até então a gente era igual cachorro na galeteira, né? Fica lá os frangos girando e a gente ali olhando. Ah, é ótimo, é maravilhoso, me atende, já testei, ó, fantástico, resolve minha vida, massa. Agora eu vou licitar, esperar, pedir que venha a melhor solução, né? E aqui nesse contexto não é. Eu consigo fazer um contrato de fornecimento diretamente com aquela empresa que fez o teste para mim. Um ponto que é importante, tá? Enquanto lá no CPSI eu posso testar 2, 3, 10 que seja, aqui eu preciso encontrar qual é a solução que melhor atende a necessidade. A partir dessa solução, eu faço contrato de fornecimento com aquele fornecedor. É um contrato que ele tem vigência de 24 meses, prorrogável por mais 24, e ele tem um valor também restrito a 5 vezes o valor do CPSI, né? Então, atualmente, ele está em 8 milhões. É importante a gente destacar também de que o marco legal ele já se precaveu, tá? Em um determinado ponto, que esse valor ele é atualizado automaticamente pelo IPCA, para a administração direta e para as empresas públicas, sociedade de economia mista e as subsidiárias, o Conselho de Administração ainda tem a autonomia de majorar esse valor para quanto eles acharem pertinente, né? Então, já vem com essa possibilidade também de uma atualização, porque daí a gente não estanca o valor, né, e perde essa possibilidade real. Posso fazer uma pergunta? Anteriormente, você falou que para um problema a gente pode contratar 2 soluções, não é isso? Ou mais. Aí, quando a gente entra no contrato de fornecimento, eu vou contratar quem fez o teste, das empresas. Ou eu posso também contratar o fornecimento pelas 2, uma só. Aí, como é que eu vou justificar essa seleção? Porque eu contratei anteriormente 2 para o mesmo problema. As 2 vão me entregar testes, né? Isso, prototipar, teste, eu vou testar. Pronto. Como eu vou justificar qual é a escolha da que eu vou contratar diretamente? Perfeito, obrigada. Essa motivação, ela já vem, tá, no marco legal. Ele já traz que eu preciso contratar de acordo com os critérios de qual é a que tem melhor relação custo-benefício, a que melhor atende a necessidade, a que tem melhor resultado. Então, você vai fazer uma justificativa técnica mesmo, de que entre a solução A e a solução B, que foram testados, a que tem a melhor performance e atende melhor a necessidade pública é uma ou outra. Okay? E aquela comissão de 3 é que vai assinar para essa justificativa? Então, a comissão ela é constituída para aquela etapa só. Aqui não. Aqui é o gestor público mesmo que faz a... que assina Exato. O fornecimento. Exato. Mas o que a gente tem acompanhado é que isso vem sendo construído de uma forma tão orgânica, né, com a parceria da administração pública ali, que a gente está falando de um trabalho coletivo. Eu não estou falando de uma contratação de que eu contrato o terceiro, ele vai lá, executa e eu avalio no final. Não, a gente vai construindo junto, né? Tem ali uma pessoa que acompanha todo o andamento, que traz informação, que leva, que testa, que avalia. Então, quando você chega no ponto da definição do contrato de fornecimento, já está meio que... Sabe quando é pacífico, de que é aquele ali e não o outro? Ainda assim, se você chegar nesse momento e não tiver essa questão clara, vai se utilizar os critérios para fazer a definição. E é importante uma coisa também. Eu não sou obrigada a fazer essa contratação. Eu posso chegar num determinado momento e falar assim, nem A nem B me atende. Morreu por ali mesmo, fechou o CPSI, obrigado. Com a possibilidade de reembolso do custo. Isso. Exato. Reembolsar os custos da empresa. Isso, mas você tem a possibilidade, assim, de deu errado, eu pago, né? Até onde aconteceu. Agora, eu posso chegar até o final do contrato e falar assim, olha, ainda assim, a gente chegou até o final, as 2 soluções funcionam, mas ainda não resolvem o problema.
você pode abrir outro CPSI, né, outra contratação pública e contratar novamente. 5 vezes o Pra- valor, né? Para o fornecimento, exato. Obrigada. Uma dúvida. No caso aí, esses 5 vezes o CPSI, é esse valor inicial que você contratou? Ou é 8 milhões estanque ali, vamos supor que o CPSI foi, sei lá, 600 mil. Então agora o contrato de fornecimento só pode ser 5 vezes 600 mil? Não. O contrato de fornecimento ele pode ser 5 vezes o valor teto do CPSI, né, que é 1,6 milhão. Gente, mais alguma dúvida? A minha dúvida é sobre a LGPD. Principalmente quando você falou dos contratos internacionais e tal, e essas empresas, não necessariamente dentro do fornecimento de contratação, licitação e tal, mas uma aquisição. E essa empresa, naturalmente, ou essa startup, ela ainda não tem LGPD, porque ela ainda nem sabia que existia um mercado brasileiro, por exemplo. Você tem alguma questão, sua colocação sobre isso? Como alinhar ou defender essa não LGPD no momento da contratação? Márcio, aí a gente vai para aquele que pode ser nosso maior amigo ou nosso maior inimigo no contrato, né? Isso precisa estar previsto no edital. Então, o edital precisa regular que, independente de que lugar do mundo esteja vindo a empresa para prestar esse serviço para a gente, que ela esteja alinhada ali com as políticas nacionais. Aí você traz a LGPD, você traz a questão de compliance e risco, né? Então, tudo isso vem descrito no edital que ela precisa se adequar. Muito legal. Eu não conhecia nada disso. Eu trabalho no INSS. O INSS tem uma empresa de TI própria, que é a DataPrev. A Receita tem a Serpa. Se a gente quiser fazer uma contratação desse tipo, tem previsão na legislação? Essa é uma pergunta. A outra. Se a gente fosse fazer, se a gente pudesse fazer, não pode ser 24 meses prorrogado por mais 24, tem que ser para sempre, porque seria uma solução perene para a população. E aí não poderia ser, por esse mecanismo, teria que fazer uma licitação outro tipo, ou não? Deu os 48 meses, começa de novo, como é que é isso? E com relação à DataPrev, né, que tem, e se é dentro da própria instituição, tipo o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, tem uma secretaria de TI, entendeu? Um próprio órgão. Aí eles falam, olha, não dá, ou está demorando muito. Como que a gente pode... Tem como? Já pegando uma carona na pergunta dela do INSS, essa solução, né, perene para a vida toda não, para sempre, eu queria saber também sobre a propriedade intelectual. Essa solução, ela seria registrada, seria a propriedade do Estado ou propriedade da startup? Ou se isso também tem que estar previsto no edital e até mesmo para a utilização, né, constante. Vocês fizeram perguntas que acontecem só na administração pública da Finlândia, né? Aqui são coisas que a gente não tem esse tipo de problema. Bora lá, então. Como foi uma pergunta sequenciada, se eu esquecer alguma parte, vocês me ajudam, por favor, viu? Qual que é a natureza jurídica do INSS? Autarquia, né? Então, a autarquia pode fazer a contratação, né? Posso fazer administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, o INSS pode fazer direto. Mas, vocês têm uma empresa de tecnologia, né? A mesma situação do que aconteceu com a Prefeitura de Recife. A Prefeitura de Recife ela tinha uma empresa de tecnologia e ela fez uma modelagem da contratação diferente. Então, ela contratou via empresa. Então, quem demandou a
a contratação, não foi a prefeitura, foi a empresa que ela tinha ali parceira. Mas nada impede que vocês optem por fazer a contratação via INSS mesmo. A lei se aplica a vocês. Esse ponto... Ah, você quer contratar a DataPrev? Ela quer tirar a DataPrev de lá. Você quer dar uma banda na DataPrev, né? Não é isso. Eu não sei se precisa ser pela DataPrev. Agora, mas eu tenho um contrato com a DataPrev, a DataPrev que faz o meu serviço. Pode ser a DataPrev, pode ser a receita com o serve. Sim. Aí eu contrato. Eu faço um contrato, eu internamente contrato com o contrato. Eu ia receber. Mas para usar, para isso entrar nos meus sistemas, tem que passar pela DataPrev. E aí, ela não quer. Como é que funciona? Entendi o motivo da banda. A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é: tem previsão toda essa legislação? Tem isso aí? Já está normatizado ou não? Então, o que acontece? A legislação ela traz a possibilidade do INSS contratar como uma autarquia. Então, ela não traz nada falando sobre puxadinha ali da DataPrev, né? Então, isso deve ser regulado internamente, acredito, pelo órgão, tá? Então, a gente não vai conseguir trazer isso na regulação geral do INSS, da Marco Legal. A questão sobre o para sempre, né? Isso ainda está em discussão, ainda não foi pacificada o entendimento a respeito do que, beleza, o que acontece depois dos 24 mais 24? A ideia é que se chegue ao nível de maturidade de que você possa fazer uma escolha, de que eu encontro aquilo no mercado para eu listar de forma regular, né, tradicional, ou eu vou fazer uma contratação direta. Então, daí, encerrou esse ciclo, eu já caio aí na vala comum mesmo da licitação. O setor interno de TI da Outra banda, né? Percebo que alguém anda atrapalhando o trabalho de vocês. Entendi. A proposta aqui é que a gente migre cada vez mais para uma ideia de uma parceria político-privada mesmo, né? Uma ideia de cooperação público-privada. Porque isso é uma realidade de todo mundo. Nossa mão de obra é restrita, né? Então, a proposta é que se migre cada vez mais para esse modelo de contratação e que você tenha a parte interna uma mudança de perspectiva. Ao invés desse cara ser o desenvolvedor, ele vira um gestor de projeto, né? Agora, isso é uma mudança cultural e que o órgão precisa também bancar para que aconteça. Indo para o terceiro ponto, a questão da propriedade intelectual, né? Propriedade intelectual, ela pode ser regulada já no edital, ela deve ser dita no edital, né? Qual é a preferência, mas ela é objeto de negociação. Então, ao contrário do que é a regra da administração pública normal, que a propriedade intelectual, eu coloquei R$10, é meu, então, né? E o mercado que fique sem. O que você, INSS, TRE, o que seja, vai fazer com essa propriedade intelectual, Jesus? Nada, né? Então, a ideia aqui, a proposta é uma migração, de que isso seja negociado, isso seja assunto de debate, porque às vezes o cara fala assim, não, me paga só o mínimo, desde que eu tenha propriedade intelectual, porque ele enxerga o alcance daquilo para outros fins, né? E daí você coloca essa propriedade intelectual também na mesa, como uma das possibilidades de se encontrar uma situação mais vantajosa. E a regra é que sempre a propriedade intelectual é do mercado. Porque o mercado vai fazer a roda girar. E eu estou falando aqui de desenvolvimento econômico e social do país, é política pública, né?
Então, não adianta eu ter uma patente, uma propriedade intelectual, para colocar lá no meu inventário e dizer, massa, eu tenho mais uma. Se isso não está fazendo o Brasil evoluir enquanto um país rumo ao desenvolvimento tecnológico. Gente, mais alguém? Posso? Só mais uma, pode? É a última. Bom dia a todos, meu nome é Rafael, eu faço parte do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde, o ICEP. Que legal. Eu acho que é muito da contribuição aqui da conversa, eu acho que a gente já faz um pouco de todos os desafios que vocês acabaram levantando, né? A gente também tem um problema de infraestrutura, questão dessa parte tecnológica de desenvolvimento de sistemas. Uma forma que a gente procurou de solucionar esse entrave, né? Principalmente quando a gente estava tratando da gestão da pandemia, foi fazer um termo de cooperação com o laboratório de inovação da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a gente conseguiu criar o Vacina e Confia, que foi um sistema desenvolvido por eles, né, com a propriedade intelectual, inclusive, compartilhada. A gente conseguiu desenvolver o sistema de agendamento e transparência e sistematização de dados durante desse cuidado vacinal, né, das vacinas, tentando, de fato, resolver esse problema, que a gente também tem esse problema de infraestrutura, de contar com essa empresa contratada para o desenvolvimento do sistema. Quando a gente está falando de inovação, acho que a tecnologia dura está sempre inserida nesse centro, né? A pergunta ali, a gente tem dentro de um dos nossos projetos, programas, a gente tem um setor específico para tratar de propriedade intelectual, então a gente lançou alguns outros programas de incubação, né? A gente procurava no mercado soluções inovadoras, né? E a gente, dentro do edital, a gente já discutia essa possibilidade de negociação da propriedade intelectual. Que aí eu acho que eu discordo em um ponto, porque eu acho que é interessante que o Estado ele se aproprie, né, desse capital intelectual. Falando do SUS especificamente, é muito mais interessante que o SUS tenha o acesso livre à tecnologia do que diretamente o mercado, né? Então, a gente já tem 2 softwares que a gente está registrando, o Gota de Vida, e agora a gente também está registrando o software, está em processo de negociação para o registro de software de um sistema de integração de dados para o cuidado da população em situação de rua. E a gente também tem o Gota de Vida, que já aproveito para convidar todos amanhã, que a gente vai apresentar lá na PGE. Já aproveitar. Então, assim, é claro que eu estava discutindo aqui com o meu gerente e o diretor, que é muito interessante a gente se apropriar das outras estratégias, mas para mostrar que existem outras possibilidades também, e que, se vocês quiserem trocar uma ideia depois para discutir um pouco das duas experiências, acho que a gente consegue ajudar também para mostrar outros caminhos, a não ser esse genial caminho também que foi apresentado, mas mais uma contribuição geral. Rafael, obrigada, tá, pela colaboração. E daí, eu reforço, nessa mesma linha que o Rafael trouxe, né? A gente tem um cardápio de possibilidades, né? O que o Marco Legal das Startups traz é mais uma possibilidade dentro desse cardápio, mas não é solução para todos os males da humanidade, não é bala de prata. Então, você tem ali uma porção de outras formas de contratação, de alcance, e o Marco Legal das Startups vem a se somar nesse sentido. A proposta é o quê? Aqui ele foi pensado para isso. Então, você tem esse diferencial. Tá? Já me encaminhando para o fechamento, antes que cortem meu microfone, uma pergunta, tá, Rafael? Você se inscreveu naquele prêmio de inovação lá do Espírito Santo? Entendi. O mundo é muito pequeno, né, meu amigo? Eu que fiz a avaliação de vocês. Foi muito legal o projeto deles mesmo, tá? Gente, então agradeço esse momento aqui com vocês, tá? Deixo aqui meu contato. Fiquem à vontade para me acionar, para se quiser continuar esse debate em outro fórum também. E fico muito feliz de estar aqui, estou à disposição de vocês. Agradeço esse momento. Peço, por gentileza, se possível, que façam a avaliação, tá, da palestra lá no QR Code. E beijinho, tá?
Até mais. Avaliação única para as duas palestras.